Por quê? Duas correções. E no caso do gestor presidente, onde a informação é extraoficial, mas com provas, é que o seu salário chega a R$200 mil por mês. O seu filho vice-presidente a R$100 mil por mês. Enquanto vocês vão verificar aí na lista que algumas cidades do interior. Você já se perguntou qual é o salário de um pastor da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco? IEA-DPE. Você já se perguntou? Você ficou curioso para descobrir? É isso que eu vou te mostrar aqui agora nesse conteúdo, viu? E eu quero saber que você concorda com isso. E lá vamos nós, povo abençoado, vejam só. Eu vou trazer aqui para vocês a tabela, tá certo? A tabela. E vou mostrar para vocês aqui quanto um pastor da Assembleia de Deus em Pernambuco, Recife, Pernambuco ganha. Tá bom? IEA-DPE. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. E vocês vão mais ou menos ter uma noção. Olá, boa noite. Atendendo a solicitação de várias pessoas no canal Josué Augusto, para o qual eu peço que vocês acessem, porque existem lá inúmeras informações, denúncias, dados, viu? E esse canal tem sido, está hoje um verdadeiro histórico de tudo que vem acontecendo nas Assembleias de Deus. E uma das denúncias que a gente vem fazendo aqui reiteradamente é sobre os altos salários praticados na diretoria da igreja, na administração para alguns pastores mais chegados e também as inúmeras e grandes regalias do gestor presidente, seu filho vice-presidente e vários outros pastores. Então queremos informar a vocês que, atendendo essa solicitação, disponibilizamos aqui a lista oficial de salários praticados na administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Vale a pena salientar, meus irmãos, que esta lista, esses valores são de 2018. Vocês coloquem aí em média 40% sobre esses valores. Por quê? Duas correções. E no caso do gestor presidente, onde a informação é extraoficial, mas com provas, é que o seu salário chega a R$200 mil por mês. O seu filho vice-presidente a R$100 mil por mês. Enquanto vocês vão verificar aí na lista que algumas cidades do interior, pastores também que trabalham na obra, cuidam das ovelhas, coisa que a direção da igreja não faz, porque é ocupada em administrar contas bancárias, bens e negócios e política. Então, o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ora, além desses altos salários do gestor presidente e seu filho, é bom frisar que vocês incluam nesses valores, porque não estão computados aí. Plano de saúde, cartão corporativo, quer dizer, gaste quanto quiser, porque a igreja paga. Aluguel de residência. O gestor presidente morava, apesar de ter duas mansões, no condomínio mais caro de Aldeia, apesar de ter uma mansão no Parnamirim, cujo valor em 2016 era R$4 milhões, apesar de ter uma mega fazenda de mais de 43 hectares lá perto de Gravatá, com 3 ou 4 mansões, com 2 piscinas, a igreja pagava um aluguel de R$21 mil no apartamento em Casa Forte, apartamento esse com 5 vagas de carros privativas e as portas desse apartamento toda blindada. Então, além disso, do salário, plano de saúde caríssimo, dos melhores do Brasil, cartão corporativo, aluguel de residência, que para ele agora ele está morando em Aldeia, em uma de suas mansões, combustível mensal, contas telefônicas, manutenção automotiva, IPVA, seguro automotivo, entre outras coisas.
além de viagens, cerca de 10 viagens para o exterior. E também não esqueçam que esse mesmo gestor presidente mantém pago, custeado por vocês que dizimam e ofertam um filho nos Estados Unidos. Filho esse com um comportamento que não é recomendado para pastor, e ele ordena pastor e manda para os Estados Unidos porque tem quem sustenta, evidentemente. E uma filha também na Europa, um país de primeiro mundo, não é verdade? Com acesso a boa educação, boa saúde, né? Bons planos de saúde, quer dizer, vida de primeiro mundo. E aqui todo mundo, como já temos denunciado, através dos seus dízimos e ofertas, pagando esses altos salários ao gestor presidente. Então, está aí, meus irmãos, as informações, vocês acessem esta lista aí, está o salário de todos os gestores do estado de Pernambuco, salário do gestor presidente, salário do vice-presidente. Nós temos denunciado aqui e reafirmamos que uma instituição como a nossa, centenária, respeitada, honrada por homens que deram as suas vidas aqui no jejum e na oração. Aí vem o Ailton José Alves, porque, segundo informação, a eleição que ocorreu para elevá-lo à condição de pastor-presidente foi fraudada, votos foram comprados, benesses foram distribuídos, e a gente percebia que existia um desconforto quando o dissimulado Samuel Oliveira era vice-presidente. E o Ailton José Alves não sossegou enquanto não colocou o seu filho como vice-presidente. Quer dizer, que igreja é essa? Tantos pastores, tantas pessoas, porque é uma dinastia? O pai, presidente, o filho, vice-presidente, os cargos de comando e controle dessa administração, todos exercidos por família do gestor presidente, e vale a pena salientar. Como que se esses altos salários aqui não bastassem, dele, do filho, da esposa, da nora, do outro filho que está nos Estados Unidos, da filha que está na Europa, a nora também é remunerada por essa igreja, não é verdade? Ele ainda está sendo denunciado com o envolvimento de rachadinha nos gabinetes de Aimé Carvalho e Adalto Santos. A igreja tem que saber disso, isso é um escândalo. Para que o vídeo não fique muito longo, eu quero aqui encerrar. Mas, irmãos, nós que somos crentes antigos sabemos que antigamente, quando um crente era acusado de alguma coisa, ele era afastado da membresia, não adentrava as santas ceias, até que se apurasse por uma comissão de aconselhamento. Esse gestor presidente Ailton José Alves vem com uma conduta desviada, com desvio de conduta, desvio de finalidade, seu filho, e ignora, vive como quem ignorando todas essas denúncias. Mas a gente sabe qual é a razão. Vocês imaginam o seguinte: de repente ele sai e deixa de ser gestor presidente. Uma pessoa que mantém uma casa no Parnamirim com elevador, tá certo? Com 1.000 metros quadrados, 2 mansões nos condomínios mais caros, uma fazenda de 43 hectares, um salário de uma despesa de 200 mil reais, o filho 100 mil reais, a mulher 50 mil reais, a nora recebe, o filho recebe nos Estados Unidos, a outra filha recebe na Europa. Se ele perde essa presidência, de repente, como é que ele vai manter todo esse patrimônio? Vale a pena frisar que essa relação de salários já foram protocoladas e anexadas em 2 ações movidas por membros de nossa igreja contra o gestor presidente. Uma na 14ª Vara e outra na 24ª Vara Civil da capital. Ações essas que é de prestação de conta e obrigação de fazer. Vocês pesquisem aí no meu canal, eu vou deixar o link aqui, tá certo? E essa relação de salário foram anexadas ou foi anexada a essas 2 ações. E entre os pedidos, nós estamos pedindo lá, meus irmãos, que o Ministério Público seja oficiado, a Receita Federal e esses bens do gestor presidente sejam penhorados, vendidos e o dinheiro revertido para a membresia, para a instituição Assembleia de Deus, de onde nunca deveria ter saído.
Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vocês viram aí, meus amados? Vocês viram aí? Só para você ter ideia de uma coisa, coloque isso numa coisa. Coloque isso na sua cabeça. Essa tabela aí é de 2020 ou é de 2019. Tá bom? Só para você ter ideia disso aí. Quanto será que ele ganha hoje? Analisa aí. O que ganhava 7 mil em 2020, hoje ele ganha quanto? Em 2019, hoje ele ganha quanto? O que ganhava 3 mil, o que ganhava 7, 8, 7, 15, 10, o de 200 mil, que ganhava 200 mil, já nesse tempo aí, em 2020, hoje quanto é que está ganhando? Vazou informações aí que o pastor Ailton José Alves chega a ganhar até 400 mil reais por mês. Só para você ter ideia, viu? Agora eu te pergunto, o que é que você acha sobre isso aí? Você que está aqui comigo, você recebe quanto? Olha, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ó. Olha, Catende, o pastor de Catende recebe 14 mil, Chão de Alegria 7 mil. Isso há 6 anos atrás. Quanto será que eles ganham hoje? Né, meu irmão? Aí eu te pergunto, se esse dinheiro aí, uma coisa que eu não concordo, eu quero deixar aqui para vocês, quero saber da opinião de vocês. Um pastor ganha mais, o outro ganha menos, aquele ganha mais, aquele ganha menos, aquele ganha mais, aquele ganha menos. Aí existe dentro da igreja, sabe o quê? Uma competição de pastores. O pastor, em muitas igrejas, o pastor que consegue arrancar mais dinheiro, ele ganha mais. É colocado numa igreja melhor. Compreendeu? Um pastor que faz a igreja prosperar. Prosperar como? Com dinheiro. Não interessa que lá dentro dessa igreja tenha 2 almas. Essas 2 almas for ricas e o dinheiro render, não tem problema. Agora, uma igreja que tem 500, 600 pessoas, que o dinheiro é pouquinho, aí complica para aquele pastor, viu? Agora eu quero saber da sua opinião. Você, quanto era o salário mínimo em 2020? Deixa eu ver aqui rapidinho. R$ 1.045, né? Por aí. Aí tinha pastor recebendo aqui 4 salários, 3 salários, 2 salários. Não é? Olha aqui, 16, 17. Tem pastor que recebe, de Caruaru, é 36 mil naqueles tempos. Rapaz, agora eu quero saber da sua opinião, que você concorda com isso. Aí eu sei que muitas pessoas vão dizer aqui, eles merecem. E você merece o quê? Sabe o que você merece? O que você faz. Trabalha para sustentar luxo de falso profeta. Enquanto os pastores estão aí vazando do Brasil, pastor aí, tem muitos aí, ganha mesmo dinheiro aqui no Brasil, se envolve com o mesmo mundo de esquema. Aí quando estão bem de vida, coloca dinheiro em conta de laranja de um, de outro, de outro, de outro. Sabe o que faz? Vaza do Brasil, vão se embora para os Estados Unidos, para Portugal, usufruir, compreendeu? E fecha até as igrejas, e o povo que se dane. Está na hora do povo de Deus abrir os olhos, viu? Deixa a sua opinião, que você concorda ou não com esse salário aí desses pastores.